Olá a todos. A gente vai começar aqui a correção da prova de Física do Enem 2022. Uma provinha até que tranquila, muitas questões fáceis, questões até repetidas de outros anos, tá? Fizeram algumas adaptações, mas uma provinha de fácil para médio, tá? A gente vai começar aqui a resolução, então. Bom, então, vamos lá aqui com a primeira questão de Física, que é a questão 91. A questão 91, ela fala o seguinte: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições: o ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90 graus, e os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 quilogramas. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. Considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida? Bom, então o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte: se você vai ter o balanço, ele vai estar preso aqui no teto, tá? Está aqui a criancinha na posição mais baixa do balanço, e ele diz que esse balanço, ele chega até 90 graus, então não sabemos como a criancinha está aqui sem cair, e ela vai fazer um movimento pendular aqui. Eu vou chamar de L aqui o comprimento da corda, ele não dá esse comprimento da corda, e vamos fazer o seguinte aqui, vamos colocar as forças que atuam na criança no ponto mais baixo, que é o ponto crítico aí, que é onde a corda vai sofrer a maior tensão que ela pode arrebentar. Então, você vai ter aqui o peso da criança, tá? Se a massa é 24 quilogramas e a gravidade 10 metros por segundo, o peso da criança 240 newtons, e para cima, a gente não pode esquecer que são duas cordas segurando a balança, então nós vamos ter duas trações aqui, segurando essa balança. O que a gente vai tentar fazer aqui? Primeiro passo é a gente descobrir a velocidade que ele chega, porque de acordo com essa velocidade, a tensão na corda vai mudar. Então, como é que eu vou achar a velocidade? Vamos usar a energia aqui, conservação de energia mecânica. Aqui você vai ter o ponto A, aqui você vai ter o ponto B, e aí, como ele fala que você vai desprezar as forças dissipativas, a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. Lá em cima, no ponto A, ele só vai ter a potencial gravitacional, e a altura é exatamente o L, que é o comprimento do balanço. Então, nós vamos ter o mgh, que vai ficar mgl. E no ponto B, que seria o nosso ponto mais baixo, no nosso referencial adotado mais baixo, vai ser só energia cinética, mv quadrado, sobre 2. Aqui a gente vai cortar a massa da criança, e vamos chegar na conclusão que v quadrado, que é a velocidade que ele chega aí, é 2 vezes g vezes L. Maravilha. O que você vai fazer agora? Esse ponto mais baixo que ele chega não deixa de ser um movimento curvilíneo, então tem que ter uma resultante centrípeta. Então nós vamos ter o 2t, que é a tração apontando para o centro, e o peso apontando para fora. Então vamos lembrar como é que você calcula a resultante centrípeta. Força centrípeta vai ser mv quadrado sobre o raio da trajetória. Nesse caso, a força centrípeta é quem está para o centro, que é o 2t, menos o 240, que está afastando do centro. Então, você vai ter 2t menos 240. Isso vai ser igual a massa, de novo, v ao quadrado, você já tem aqui, v ao quadrado é 2gl. Então, 2gl. E o raio da trajetória, vamos analisar aqui, se eu supor que é uma trajetória circular, é o próprio L. Então, você vai ter aqui o próprio L. Pronto, vai cortar então esse L. E agora a gente vai finalizar aqui, 2t menos 240 vai ser igual a massa do menino, que é 24, vezes 2, vezes a gravidade, que é 10. Fazendo essa conta aqui, a gente vai achar, aqui vai ficar 24 vezes 2, 48 vezes 10, 480, vai somar com 240, vai dar 720 dividido por 2, que vai dar 360 newtons. Cuidado, porque tem uma alternativa 360 newtons, mas não é a correta, porque ele quer a tração máxima. A tração máxima suportada, lembra que ele fala que essa corda suporta 25% do valor da tração. Então, você vai ter que pegar esse 360 e multiplicar por 1
2,25, né? Ou seja, você vai ter que aumentar 25% isso. E aí, quando você faz esse cálculo, a tração máxima vai dar 450 newtons. Agora sim a resposta final. Então, aqui na questãozinha, a alternativa D de dados. A questão 91. Muito bem. Questão 94. Questão 94, você tem que ter um pouco de paciência, tá? Eu esqueci de comentar que a questão 91, ela já caiu em Enem. Ela já foi cobrada em Enem, tá? Foi feita uma alteração de valores lá, tudo, mas ela já apareceu em Enems anteriores. É uma questão difícil, tá? Apesar dela já ter aparecido, tá? Mas ela é uma questão difícil, você tem que fazer vários cálculos, várias etapas aqui. A questão 94 é um outro problema, tá? É uma questão de fácil resolução matemática, porém, você tem que ter paciência para ler o enunciado aqui, ó. Então, a variação de incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que não têm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água, tá? Aquela coisa de geografia das ilhas de calor, quanto mais concreto você tem, mais aquecimento você acaba gerando no local. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental, que é a presença do concreto proporcional às áreas urbanas, consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, esta avaliação pode ser realizada com os dados abaixo. Então, ele fala a densidade e o valor específico da água e do concreto, e aí vem agora a pergunta. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de. Então, a pessoa tem que ter uma certa paciência para ler aqui esse monte de texto, entender o que estava acontecendo. Então, é um tipo de comparação ambiental que é feita, que você compara uma área que tem concreto com uma área que é alagada, para ver exatamente a variação de temperatura das duas. Matematicamente, ele quer a razão entre as variações das temperaturas, na área concretada e alagada. O que você vai ter que usar aqui? Você vai usar uma formulazinha que foi muito pedida aqui nesse Enem, desse ano. É a formulazinha do calor sensível. Então, a quantidade de calor é a massa vezes o calor sensível, vezes o calor específico, vezes o ΔT, a variação de temperatura. Como ele está querendo a razão entre variação de temperatura, eu vou colocar aqui a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura vai ser Q sobre M vezes C. Certo? Muito bem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cálculo para a água, fazer esse cálculo para o concreto e vou dividir um pelo outro, tá? Vou fazer de uma forma um pouco mais prática aqui, ó. Então, aumentar aqui, ó. Vamos lá. Então, vai ficar o ΔT para a água. Para a água, vai ser a quantidade de calor, que é o que vai ser radiado pelo Sol, massa de água. Eu não tenho a massa de água, porém, ele deu a densidade. Então, você vai ter que lembrar que densidade é massa sobre volume. Então, no lugar da massa de água, eu posso colocar densidade de água vezes o volume de água. E tudo isso vezes o calor específico da água. Essa é a variação de temperatura para a água. Do mesmo jeito, a variação de temperatura da região concretada vai ser a mesma coisa. A quantidade de calor, que é a mesma, densidade do concreto, volume de concreto, e o calor específico do concreto. Note que os dois volumes e os dois calores são iguais nas duas situações, então vai acabar cortando, porque ele quer a razão da área concretada e da alagada. Então, ele quer saber quanto vale ΔTC sobre ΔTA. É isso que ele quer. Então, vai ser uma divisão aqui. ΔTC, tá aqui em cima, ó, é o Q sobre densidade do concreto, volume, calor específico do concreto. ΔTA é o Q, densidade da água, volume, calor específico da água. Isso aqui é uma divisão de fração, né? Então, vai ficar ΔTC sobre ΔTA
igual. Vou manter a primeira fração, que é do concreto, que é Q, densidade do concreto, volume, calor específico do concreto. Vou multiplicar pelo inverso da segunda fração, que é densidade da água, volume, calor específico da água. Tudo sobre o calor. E aí, vai cancelar aqui, ó, o calor e vai cancelar o volume. E aí, então, a sua conta fica fácil, porque então vai ficar densidade da água, calor específico da água, que eu tenho aqui, ó, tá tudo aqui na tabelinha, sobre densidade do concreto, calor específico do concreto. É só substituir os valores que ele deu na tabelinha do enunciado. Na hora que você faz essa substituição, vai ficar que a variação de temperatura do concreto sobre a da água, isso aqui vai dar 2,1. E aí você assinala aqui a alternativa B. Tá? Então, está aqui a resolução da questão 94. Tá? Assim, a gente fez a questão aqui matematicamente, tá? Mas você conseguia fazer diretamente com as proporções, tá? Os números que ele deu aqui na tabela. Certo? Conseguia chegar na solução também fazendo diretamente as proporções. Então, essa aqui é a questão 94, aí, sobre termologia, calor sensível. Vamos agora para a questão 95. A questão 95 também vai misturar um pouquinho de termologia, tá? Só que agora ela vai misturar com eletricidade. Então, o que vai acontecer aqui na 95? Ele fala assim, ó, o manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento, morno, quente e superquente, apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função da sua vazão. Então, são dois chuveiros, tá? Aliás, é uma ducha só, e aí vai dar duas vazões. Uma vazão vai cair 3 litros de água por minuto no banho, e a outra vazão vai cair 6 litros de água por minuto. Tudo bem. O que acontece? Aqui tem 3 litros por minuto, ela consegue aquecer uma variação de 30 graus Celsius. E quando você muda para 6 litros por minuto, ela só consegue 15 graus Celsius. Então, o que acontece? As duas versões aqui, elas são equivalentes, porque eu dobro a quantidade de água, porém, cai pela metade o aquecimento que eu tinha. Então, para fazer a questão, tanto faz você usar a versão dos 3 litros por minuto ou dos 6 litros por minuto, elas são equivalentes. Isso vai ter quebrado a cabeça de muita gente, mas elas acabam sendo equivalentes. Então, tanto faz. Bom, aí ele começa aqui, ó. Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento. Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 amperes. Como assim? Se você descobrir que o seu circuito ele só aguenta 18 amperes, então você tem que ir na loja e comprar um disjuntor de 20 amperes, porque ele só tem múltiplos de 5. Ele não vai ter quebradinho. Só isso. Considere que a ducha deve ser ligada em 220 volts, né? Essa aqui é a DDP da ducha, está tudo certo, é importante. E que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico, 4,2 joules por grau Celsius, e densidade 1.000 gramas por litro. O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por... Bom, vamos lá então. O que vai acontecer aqui? Também você tem que ler com calma aqui o enunciado, mas é uma questão relativamente clássica de física no ensino médio. Ele vai misturar o aquecimento de um resistor com o aquecimento da água. Então, o calor produzido pelo resistor vai esquentar a água do chuveiro. Então, o primeiro passo, o que é? Vamos descobrir a energia que eu preciso para esquentar essa água, o calor necessário. Então, de novo, formulazinha do calor sensível, MC delta T. Então, vamos descobrir a quantidade de calor. Massa de água. A massa de água, o que acontece? Vamos pegar, como eu falei que dá na mesma as duas vazões, eu vou pegar a primeira aqui, ó. São 3 litros por minuto. Então, eu vou pegar 3 litros, vou pegar o tempo de 1 minuto e vai cair 3 litros de água. E ele fala aqui embaixo que a densidade da água é 1.000 gramas por litro. Certo? Então, se eu tenho 3 litros, eu tenho 3.000 gramas de massa de água. O calor específico da água, ele deu aqui, ó, 4,2. Então, você vem aqui e coloca 4,2. E o ΔT, essa primeira situação, é 30 graus Celsius, o aumento da sua temperatura aqui. Fazendo essa conta aqui, que não é tão agradável assim, você vai ter o valor total de calor de 378 mil joules.
Então, 378 mil joules. Essa é a quantidade de calor que a água vai precisar para esquentar. Quem que vai mandar esse calor? O resistor, que está no chuveiro. Então, você vai ter que lembrar que esse calor, ele vai vir da energia elétrica. E a energia elétrica, ela é potência vezes o tempo que fica ligado. Então, a energia elétrica vai ser o próprio calor que a água vai precisar. Então, vai ser 378 mil joules. Potência, eu vou lembrar, vamos usar a formulazinha do π. Potência I vezes U, que é o DDT, e o ΔT vai ser o tempo que o chuveiro ficou ligado. Então, finalizando aqui, ó, vai ficar 378 mil joules é igual corrente, que é o que me interessa. O U é a DDT, 220 volts, foi dado. E como esse chuveiro eram 3 litros por minuto, um minuto são 60 segundos. Né? Colocar no sistema internacional, 60 segundos. Daqui vai sair a sua corrente elétrica. Fazendo essa continha, você vai ver que a sua corrente elétrica dá praticamente 28 amperes arredondando. Tá? De novo, uma continha chata, tá? Não tinha necessidade dessas contas tão chatinhas, mas dá aproximadamente, bem quebrado, mais ou menos 28 amperes. Então, se a corrente é 28 amperes, qual que é o disjuntor que eu tenho que comprar? Tem que ser múltiplo de 5 e tem que ser maior que 28. Então, só pode ser o disjuntor de 30 amperes. Então, a alternativa B, aí na questão 95, certo? Próxima questãozinha. Questão 100 aqui, vamos aqui na questão 100, que ela é agora uma questão mais teórica. A questão 100 fala assim, ó, o eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano. Então, vamos lembrar o que acontece? Eu vou refazer aqui do lado do desenho. A Terra, ela tem uma inclinação do eixo de rotação, tá aqui o Sol, e o Sol está mandando radiação aqui. E aqui no meio da Terra tem a linha do Equador. Então, nesse desenho que eu fiz aqui, está pegando muito mais Sol no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Ou seja, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Muito bem. Sabendo disso, aí a gente continua aqui, ó. Uma pessoa instala em sua residência uma placa fotovoltaica que transforma energia solar em elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano ensolarados e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico. Veja só o gráfico aqui. O que a gente tem que analisar nesse gráfico aqui? No dia 10 de janeiro, eu tenho a maior produção de energia solar, e no dia 10 de julho, eu tenho a menor. Ou seja, é verão em janeiro e é inverno em julho, provavelmente. Simplificando, logicamente, a situação aqui para a questão. Então, essa região só pode estar no hemisfério sul, que é verão em janeiro, inverno em julho. Bom, então, se ela tem que estar no hemisfério sul, eu já vou eliminar aqui o trópico de Câncer, já vou eliminar o Polo Norte e já vou eliminar o Equador, que está bem no meio e pega praticamente a mesma quantidade de radiação durante o ano. Então, eu fico com o Polo Sul ou trópico de Capricórnio. Só que Polo Sul, ele pega quase nada de luz aqui, né? É bem pouquinho. Então, para ter essas variações, essas quantidades, você só fica com as opções dadas com o trópico de Capricórnio. Então, a alternativa A, aqui na questãozinha 100. Certo? Questão teórica, questão tranquila, tá? Muito interdisciplinar aí com a questão de geografia, tá? Que é muito trabalhada aqui das estações do ano. Então, questãozinha bem legal aqui do Enem. Próxima questão é a questão 103. Vamos lá. Questão 103 fala que, em 2017, foi inaugurado no estado da Bahia o Parque Solar Lapa, composto por 2 usinas, Bom Jesus da Lapa e Lapa, e capaz de gerar cerca de 300 gigawatts-hora de energia por ano. Considere que cada usina apresente potência igual a 75 megawatts, com um parque totalizando uma potência instalada de 150 megawatts, já que são 2 usinas. Considere ainda que a irradiância solar média é de 1.500 watts por metro quadrado e que a eficiência dos painéis é de 20%. Então vamos lá. Irradiância não é um troço assim muito ensinado no ensino médio, mas irradiância você conseguia deduzir aqui pela unidade, watts por metro quadrado. Então, é a potência pela área que você está irradiando. Muito bem. E ele vai perguntar exatamente a área dos painéis solares. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, então.
nós vamos, primeiro passo aqui, é eu entender que a potência total é 1.500 megawatts. O que significa 1.500 megawatts? 1.500, aliás, 150 megawatts. 150 vezes 10 a sexta watts, né? Que o mega é 10 a sexta. Essa é a potência do parque. Bom, o que eu sei? Eu sei que a irradiância solar é 1.500 watts por metro quadrado. Então, eu sei que 1.500 watts é em uma área de 1 metro quadrado. E eu quero saber qual que é a área total para eu ter essa potência no parque, certo? Então, primeiro passo, você vai fazer essa continha aqui. Essa sua continha vai acabar ficando 150, 10 a sexta, sobre 1.500. E 1.500 é 150 vezes 10. Aí eu corto o 150, fica 10 a sexta sobre 10, então eu chego em 10 a quinta. 10 a quinta são 100 mil metros quadrados, certo? Muito bem. Só que o que vai acontecer aqui? O seu parque, ele vai 100 mil metros quadrados, vai ser já descontando, tá? Ele quer saber a área total dos painéis solares. Então, o que você tem que fazer aqui? Você sabe que 100 mil metros quadrados equivale aos 20% já de eficiência que eu tenho. Se eu quero 100% de eficiência, quanto que eu tenho que instalar, então, de placas solares? Aí você faz essa regrinha de 3 aqui, e você vai achar que o total é 500 mil metros quadrados. Esse é o total que você teria, então, que instalar aqui de placas solares, 500 mil metros quadrados, tá? Questãozinha que você, se manjasse um pouquinho de unidade, você conseguia fazer aqui, análise dimensional, você conseguia fazer a questão assim numa boa. Senão ia demorar um pouquinho para entender o enunciado, tudo, mas também era questão de porcentagem, você conseguia nada assim muito rebuscado matematicamente, aqui é a questão 103. Muito bem. Nós vamos agora para a questão 105, não saiu o número aqui dela, essa aqui é a 105, tá? O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano. Muito bem. Então, tá lá falando que até 10 miliamperes você tem uma dor e contração muscular e vai chegar até o 3 amperes, que é uma parada cardíaca e queimaduras. A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de 500 quiloohms, mas se molhada pode chegar a apenas 1 quiloohm, e quanto menor a resistência, mais facilidade da corrente elétrica passar, certo? Então aumenta o valor da corrente, aí é mais risco. Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada cardíaca utilizando baterias de 12 volts. Então, se ele sofreu uma parada cardíaca, ele estava numa corrente altíssima. É o top lá de 3 amperes. Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias. Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Bom, o que você tem que lembrar? Vamos lembrar da lei de Ohm. U é igual a R vezes I, então a DDP, aí a tensão aplicada, vai ser o valor da resistência vezes a corrente elétrica, certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? O que interessa para mim no problema é a corrente. Então, a corrente elétrica vai ser a DDP sobre a resistência. Então, para eu ter uma alta corrente elétrica, supondo que a resistência está constante, eu tenho que ter uma alta DDP, uma alta tensão. E para eu ter uma alta tensão, como é que eu faço isso quando eu junto baterias? É quando eu tenho uma associação em série de baterias. Quando você coloca uma bateria atrás da outra. Então vamos lembrar, o que é uma bateria atrás da outra? Está aqui o símbolo da bateria. Na hora que você faz a ligação aqui, você tem que colocar novamente positivo com negativo, positivo com negativo. Você tem que ir sempre fazendo
é opondo os polos. Então, você tem aqui o positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso aqui é uma associação em série, e é quando você acaba somando as forças eletromotrizes das baterias. Então, a voltagem acaba sendo somada. Essa é a possibilidade de maior risco, que é quando você acaba somando as tensões das baterias. E isso aparece apenas na alternativa A. Lembrando que a gente está fazendo a prova rosa aqui, né? Então, tem que só tomar cuidado com as outras versões. Mas aqui é a letra A, que você mostra exatamente essa alternância de polos. Ou seja, isso aqui é uma associação em série. Tá? Essa aqui, então, a questãozinha 105. Vamos agora para a questão 108. A questão 108 é uma questão de magnetismo, tá? Ele vai falar aí do Ørsted, dos experimentos de Ørsted. O físico Hans Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal equidistante do fio. E em cada ponto foi colocada uma bússola. Considere apenas o campo magnético por causa da corrente I. As respectivas bússolas. Retomando, então. Então, vamos lá. Ele quer saber, nos pontos A, B e C, como é que vão estar as bússolas. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar o olho, nosso olho, aqui, ó. Tá aqui o nosso olho. Então, eu estou vendo esse fio de cima. Se eu olhar esse fio de cima, a corrente está indo na direção do meu olho. Então, é como se a corrente ela pudesse ser representada pela a convenção internacional assim, tá? É o pontinho. Ele está indo na direção, ele está saindo aqui do plano do computador aí, do celular de onde você está vendo o vídeo. Muito bem. E aí, os pontos A, B e C, eles estão aqui, ó. Ponto A, ponto B e ponto C. Bom, o que que acontece? A gente vai ter que lembrar o seguinte, regra da mão direita, tá? Você vai colocar o seu dedão subindo aqui na direção da corrente e o resto dos dedos vai dar a direção do campo magnético. O campo magnético, se você fizer, ele vai estar circular nesse sentido. Muito bem. A bússola, ela tem que acompanhar o campo magnético. A agulha da bússola é um ímã. Então, a agulha da bússola, ela vai ter que estar nessa direção aqui. Ela acompanha o campo magnético. Cuidado, essa flechinha aqui, ela representa o seguinte. Você tem a parte branquinha para trás e a parte que está pintadinha para frente. Então, se você for fazer, verificar as posições, você vai ver que só pode ser a alternativa B de dado, tá? A corrente subindo, o campo ele vai circular nesse sentido e a partinha escura da agulha da bússola caindo nesse sentido. Então, só pode ser a alternativa B. Questão teórica, 108, questão de magnetismo, tá? Questão legal aí também, da parte aqui da regra de mão direita, de campo magnético. Questão 113. A questão 113, ele vai falar o seguinte, ó, tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral. Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força F, conforme ilustra a figura, e o CM aí vai ser o centro de massa. Bom, resumidamente, ele vai falar que você tem essa força F aqui em cima, você vai ter o peso da muleta, você vai ter uma força normal, que é a força do contato com o piso, e a força de atrito estática. E ele vai dar várias opções aqui para você falar de qual delas que as forças estão representadas de forma correta, questão teórica também. Bom, o que você tinha que lembrar, primeiramente? Você já podia eliminar duas alternativas. É que quando você tem um corpo extenso, o peso ele tem que estar concentrado no centro de massa. Então, A não tinha peso no centro de massa e
A C também não tinha peso no centro de massa. Então, você vai ficar com a seguinte possibilidade: D, B ou E. Todas elas têm o peso no centro de massa. Porém, tanto a B como a D têm uma força normal aqui estranha, porque a normal ela só aparece quando você tem contato com alguma coisa. E o centro de massa não está em contato com nada. Quem está em contato é essa partezinha aqui. Então, com isso, você matava a questão. Você chegava na alternativa E como correta, que é o peso no centro de massa para baixo, redesenhando aqui, ó. Você vai ter o peso aqui no centro de massa. No ponto de apoio, onde a barra, a muleta encosta no chão, você vai ter a força normal. E aí, a tendência da muleta é escorregar para a esquerda. Se ela não escorrega, se ela fica parada, é porque tem uma força de atrito, no caso, é um atrito estático, segurando ela aqui para a direita. Então, por isso que fica sendo a alternativa E. Você conseguiria fazer uma eliminação até aí. Tá? Mesmo que você ficasse emboscada na força de atrito, você conseguiria chegar aí, então, na eliminação na alternativa E. Questão 114. A questão 114, o que vai acontecer aqui? Ó? Uma lanterna funciona com 3 pilhas de resistência interna igual a meio ohm cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações 4,5 watts e 4,5 volts. Muito bem. Cada pilha na posição correta gera uma força eletromotriz de 1,5 volts. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição. Com esse equívoco, qual é a intensidade da corrente que passa pela lâmpada ao se ligar à lanterna? Vai ficar mais fraquinha a lâmpada. Então, vamos entender o que vai acontecer aqui. Bom, o que vai acontecer aqui, então, na questão 114? Você tem, então, 3 baterias, tá, ligadas em série. E o que a gente vai fazer primeiro? Elas vão acender uma lâmpada. Então, o que vai ser igual se eu tiver as 3 pilhas na posição correta e as 3 pilhas invertidas? A lâmpada é a mesma que eu quero acender. Então, eu vou calcular qual é a resistência da lâmpada. Como? Ele dá para você aqui, ó, quantos watts e quantos volts tem essa lâmpada. Então, vamos lá, ó. Potência, que são os watts, é igual a 1 quadrado sobre R, para a gente achar a resistência da lâmpada. A potência é 4,5, a tensão, 4,5 também ao quadrado sobre R, vou chamar de RL, resistência da lâmpada. Daqui vai sair que a resistência da lâmpada é igual a 4,5 ohms. Beleza, achei a resistência da lâmpada. E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o desenho que ele me disse. O que vai acontecer? Eu tenho 3 baterias. Então, está aqui a primeira bateria. Força eletromotriz é 1,5 volt e a resistência interna é meio ohm. Segunda bateria, ela tem força motriz 1,5 volt e resistência interna meio ohm. Terceira bateria, vamos fazer de outra cor, você inverteu a polaridade. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Ela vai começar com positivo e depois que vem o negativo. Continua sendo 1,5 volt e a resistência interna continua sendo meio ohm. Só que ela não é mais uma bateria, ela vira um receptor, você inverteu a polaridade dela. E aí você liga tudo isso aqui em uma lâmpada que você acabou de descobrir que a voltagem, desculpa, que a resistência é 4,5 ohms. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu tenho 2 geradores, um receptor e um resistor externo. Para descobrir a corrente aqui, você vai simplesmente usar a lei de Ohm por lei, que fala que a corrente elétrica é o somatório dos geradores menos o somatório das forças motrizes de receptores sobre o somatório dos resistores. Somatório de geradores. Eu tenho 2 geradores aqui, né? 1,5, 1,5. Dá 3 volts. Menos somatório de receptor é esse 1,5 aqui, que eu inverti a polaridade dele. Tudo isso dividido pela bateria, pela resistência de 4,5. Só que eu não posso esquecer de somar os 3
meio ohms que eu tenho aqui, então é mais 1,5. Pronto. Fazendo essa continha aqui, você chega aqui, a corrente elétrica que vai circular nesse circuito é de 0,25 amperes. E aí você vem aqui e marca letra A. Questãozinha relativamente tranquila, tá? Você tinha que lembrar essa questão da inversão de polaridade, como é que eu trabalho com gerador e receptor na hora que você inverte a sua polaridade. Questão 118. A questão 118, o que vai acontecer? Ele vai falar de buraco negro aqui, né? Um buraco negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro com a mesma massa solar, de modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 quilômetros. Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do sistema solar? Não é uma questão simples, tá? A gente vai ter que fazer 1000 simplificações para conseguir entender essa questão, porque trocar o Sol por um buraco negro não é uma simples troca, você envolve outras várias variáveis aí no problema, tá? O que o examinador aqui gostaria que fosse feito é o seguinte: você tem o Sol e você tem os planetinhas aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim por diante. O que vai acontecer? A órbita dos planetas, numa simplificação absurda para conseguir resolver essa questão de um buraco negro, que é algo complexo, você vai ter que a órbita do planeta é determinada unicamente pela força gravitacional entre os astros. Então, entre o Sol e o planeta. É isso que vai determinar. E essa força gravitacional, ela já vem lá das deduções de Newton, que vai ser, então, a constante gravitacional, a massa de um corpo, a massa de outro corpo e a distância entre os centros desses corpos. Beleza. A questão aqui, então, simplificando a questão, ela até que fica tranquila, porque ele vai trocar esse emão, ele vai trocar o Sol e colocar um buraco negro. Porém, ele vai colocar um buraco negro da mesma massa solar. Então, na prática, isso aqui não se altera, essa massa. E se isso não se altera, a órbita não se altera, e aí fica, então, letra E, eles manteriam suas órbitas inalteradas. Mas, de novo, fazendo uma simplificação do ponto de vista astrofísico, não é tão simples assim essa troca, vão ter outros fatores. Mas, da simplificação pedida aqui na questão, é isso que vai acontecer. Então, as órbitas não teriam alterações. Muito bem. A gente vai agora aqui para 124, tá? Que está misturado aqui. Nós vamos para 124. A questão 124, ela vai falar o seguinte, também uma questãozinha clássica aí, tá? De reflexão de ondas, tá? Foi caiu pouca ondulatória nesse Enem. E fala assim, ó, o sinal sonoro, oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira, é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B na proa da embarcação. Tá? Então, vamos tentar refazer o desenho aqui embaixo, só para entender o que está acontecendo. Então, você tem aqui o iceberg, aqui a geleira ela vai desabar aqui no mar, e aí vai ser produzido um barulho, um som, tá? Só que esse som, ele se propaga tanto pelo ar como por dentro da água, e você tem que lembrar que dentro da água o som vai mais rápido, tá? Por causa da maior densidade, as moléculas estão mais próximas, facilita a transmissão, tá? Então, só para colocar a mesma letrinha, aqui vai ser um sensor B que está no ar, e aqui vai ser o sensor A que está na água. Muito bem. E a distância aqui entre eles vai ser uma distância L. Os gráficos, deixa eu ampliar aqui, ó, indicam em tempo real o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente. Então, se você pegar esse gráfico, o começo aqui das oscilações indica o recebimento do sinal, da ondulação que veio pela água ou pelo ar. Então, o que você vai fazer a leitura? Se você fizer a leitura, aproximadamente, nesse primeiro gráfico, você vai achar que é esse pontinho aqui.
esse pontinho aqui é o 214 segundos. É quando começa a oscilação ser sentida na água. E no outro gráfico, você vai pegar que é mais ou menos esse pontinho aqui, que é 226 segundos. Então, tem uma diferença aí de 12 segundos entre o sensor da água perceber e depois o sensor do ar perceber. E aí, com base nisso, a gente vem aqui para cima agora, a distância L em metro entre o barco e a geleira. Ele vai querer saber, então, quanto vale a distância entre os dois. Então, o que, que você vai fazer aqui? Ó? Não é tão simples assim, tá? Do ponto de vista matemático, porque eu não sei a velocidade do som no ar e na água, ele não dá essas informações. Então, o que, que você vai ter que lembrar? Você vai ter que lembrar, supondo que os movimentos são uniformes, ele não tocou nesse ponto, mas a gente vai supor que o movimento é uniforme, o tempo necessário para uma onda se deslocar vai ser a distância que ela anda, que no caso é L, sobre a velocidade. Então, o que, que eu posso falar? Eu posso falar que se eu pegar o tempo sentido no ar, que é o TB, menos o tempo sentido na água, que é o TA, isso dá 12 segundos, que é 226 menos 214. O TB vai ser a distância percorrida no ar sobre a velocidade do som no ar, menos no caso da água, é a distância percorrida na água sobre a velocidade na água. Então, vou colocar aqui VA e VB. Isso tem que ser igual a 12 segundos, tá? Assim, lá no finzinho do enunciado ele dá a velocidade, né? Aqui ele acaba falando, ó, velocidade na água 1540 e no ar 340. Então, essa conta vai ficar assim, ó, L sobre 340 menos L sobre 1540, isso é igual a 12, tá? Ou então você calculava separadamente, aqui os números não vão ajudar muito. E aí você faz MMC e você vai conseguir achar o L aqui. Se você fizer as contas bonitinhas aqui, o seu L vai dar 5.240 metros. Essa aqui, então, é a distância entre os barcos, vamos aqui em cima, 5.240 metros, letra D de dado. Então, aí, na questão 124, tá? Mas, de novo, você podia fazer separadamente, pegar, por exemplo, o tempo da água, que era 214, e a velocidade 1.540, e tentar fazer o cálculo, tá? É possível também, só que a conta ia ficar bem mais chata. Muito bem, questão 125. A questão 125 ele vai falar que em 2002, um mecânico aí numa cidade mineira resolveu iluminar a casa dele usando garrafas PET. Então, eu vou resumir aqui o enunciado, ele colocava água com cloro nessas garrafas PET, e aí pendurava essas garrafas no telhado. Ele fazia buracos no telhado do tamanho da garrafa, colocava a garrafa encaixada. Quando o sol batia na garrafa, ele irradiava para a casa inteira. E aí ele quer saber qual é o fenômeno óptico. Tá? Voltamos aos Enems antigos, que gostavam muito de cobrar os fenômenos ópticos. Então, qual que é o fenômeno óptico que vai acontecer aqui? Basicamente, por que, que você tem essa iluminação? Na verdade, você tem aqui a sua garrafinha, com a água aqui dentro, tá? Água com cloro. A luz solar, quando ela entra na garrafa e sai da garrafa, ela sofre um desvio, ela vai sofrer uma refração. Então, em cada garrafa, esse raio de luz vai para uma parte diferente da casa, por isso que ilumina a casa inteira, tá? Então, o fenômeno óptico principal aqui seria a refração da luz. Todos os outros, você poderia ter ficado em dúvida na difração, tá? Mas ele fala no enunciado que o tamanho do buraco que ele faz no telhado, ele é muito maior do que o comprimento de onda da luz. E a gente tem que lembrar que difração só acontece quando é da mesma ordem o comprimento de onda tem que ser da mesma ordem do orifício. Então, aqui só poderia ser a refração, esse desvio aí que acontece, que vai fazer com que a casa aí do mecânico fique totalmente iluminada. Essa é a 125. Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos agora para 128 aqui, ó. 128 vai falar o seguinte, tá? Ela começa aqui e termina lá em cima, ó. A fim de classificar as melhores notas de um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos.
Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de 1 segundo. A diferença de potencial corresponde à quantidade de energia. Corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de 1 metro. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para de maior resistência. Então, tá aqui, ó, você tem as rotas 1, 2 e 3. E aí, ele quer saber, como teste para o sistema, são utilizadas 3 possíveis vias para uma viagem de A até B. Tá? Então, está aqui nessa tabelinha. A pergunta dele é, nesse teste, a ordenação das rotas será indicada por... Bom, o que o GPS vai fazer? Ele vai indicar, primeiro, a rota menos congestionada, depois a mais congestionada, depois a mais congestionada ainda, né, seria. Então, como é que vai acontecer isso aqui? Vai acontecer assim. O congestionamento tem a ver com a resistência. Quanto menor a resistência, menor seria o congestionamento. É essa comparação, analogia que ele faz aqui na questão, bem bonitinha. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que calcular as resistências. Como é que eu calculo uma resistência? Lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, ele até fala no enunciado, resistência é U sobre I. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Resistência I. A resistência I vai ser, então, se eu pegar as informações aqui, vai ficar 510 sobre 4. A resistência 2 vai ficar 608 sobre 4. E a resistência 3 vai ficar 575 sobre 3. Tá? Usando as correntes e as limitezas que ele me traçou aqui. Muito bem. E aí é simplesmente fazer a comparação. A primeira aqui vai dar 127,5. Nas unidades aí que ele está usando, tá? A resistência seria a Ohm, tá? Mas aqui seria o tráfego de carros, mas nós vamos usar o Ohm para fazer a comparação. A segunda vai dar 152, essa continha, 152 ohms, e a terceira vai dar 191,6 ohms. Então, o que vai acontecer? O GPS vai mostrar primeiro essa aqui, que vai ser a menos congestionada, depois essa, depois essa. Então, vai ser R1, R2 e R3. Se você for aqui nas alternativas, 1, 2 e 3, a alternativa A. Então, aí, na sua questãozinha 128, questão dos carrinhos, resistência, tranquilinha, era só ler com calma que você conseguia fazer, só que quem sabe a lei de Ohm. Essa, então, era a questão 128. Muito bem. Questão 132. A questão 132 é bem legalzinha, tá? Ela vai trabalhar com um conceito de impulso mecânico, e ela fala assim, ó, em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Tudo bem. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada como a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão. Comparando as duas situações, como é que fica? Ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada. Ele quer que você compare as duas. Tá? Primeiro, vamos entender, lembrar por que quando você bate no pneu é melhor do que bater numa parede dura na sua frente, no elástico. É a mesma história que você bater numa cortina. Se eu bater numa cortina, por que eu praticamente não sinto essa força? Porque a força é muito pequenininha. Porque a cortina ela vai ficar muito tempo absorvendo essa força. Para lembrar disso, a gente tem que lembrar de 2 conceitos principais. O primeiro deles é o conceito de impulso. O impulso vai ser a força que você aplica vezes o tempo de interação dessa força. E o segundo é a quantidade de movimento ou momento linear, que é a massa vezes a velocidade. E existe uma relação entre eles. A relação entre eles é que o impulso, que é força vezes tempo, ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento, a variação do momento linear.
carro vai parar no final, a gente vai colocar aqui só o MD, tá? Porque o outro V vai ser zero. E se você isolar a força nessa brincadeira aqui, ó, você vai ver que vai ficar MV sobre ΔT. Bom, por que eu cheguei nisso? Exatamente para falar que quanto maior for o tempo de interação dos objetos, menor vai ser a força trocada. Por isso que bater numa cortina não vai doer tanto, porque o tempo é muito alto. A cortina ela demora muito tempo de interação com a força, com o objeto, no caso sua mão. E aí a força fica pequenininha. É que nem você pular no chão ou pular em cima de uma cama elástica. A cama elástica ela fica com muito mais tempo para interagir com um corpo. Então, se o tempo de interação é muito alto, a força é muito baixa, que é o que acontece aqui. No caso dos pneus, acontece exatamente isso, tá? A força, você vai ter essa força trocada e os pneus, eles vão, por ser elásticos, eles vão ter um tempinho maior aí de interação e acaba diminuindo a força trocada. Por isso que machuca menos. A outra questão é você colocar uma barreira que deforma. Se a barreira deforma, a gente tem que entender por que ela deforma. Ela deforma porque ela vai pegar a energia que está vindo do veículo. Então, quando o carro bate, ele transfere essa energia para a barreira e por isso que ela vai deformar. E aí, se você, ele quer saber então como é que fica essa história. Se você pegar as alternativas, a melhor aqui vai ser a letra A, porque a força é maior na colisão com a barreira de pneus. Se eu comparar a barreira de pneus com um objeto que deforma, a força trocada é maior na barreira de pneus, tanto é que o carro volta até, tá? É melhor do que bater numa parede, mas o carro volta, mesmo com pneus. Então a força é maior trocada na barreira de pneus. E no caso da colisão com a barreira de blocos, a energia dissipada é maior, porque vai deformando essa barreira. Então você tem isso aqui tudo nessa alternativa A, certo? Essa aqui, então, foi a prova do Enem 2022, as questões de física aqui do Enem, teve só uma questão que misturou aqui um pouquinho de física com biologia, tá? A única questão, assim, mais interdisciplinar entre as ciências, tá? Que falava de cones e bastonetes, muito mais para de biologia do que de física, mas essas aqui são as questões, assim, praticamente só de física, tá? Foram 15 questões, nível médio, tá? No geral, foi uma prova mediana, tá? Algumas questões aí com uma matemática um pouco demorada, para uma prova com 90 questões, então cálculos que demoravam um pouquinho, porém tinha algumas que compensavam aí, teóricas aí que você podia ir mais rapidinho. Mas foi uma prova bem feita aí, uma prova que cobrou aí conceitos básicos aí de educação básica aí dos candidatos. Tá bom, gente? Então, até mais.